Você percebeu que o programa Casamento às Cegas 50+ deu muito o que falar nas últimas semanas? No começo, parecia uma proposta linda. Mostrar que o amor não tem idade, que depois dos 50 ainda há espaço para se apaixonar e recomeçar. Mas à medida que os episódios foram indo ao ar, o que muita gente enxergou foi outra coisa. A prova de que a idade, sozinha, não traz maturidade emocional. O reality prometia mostrar pessoas maduras vivendo o amor de forma mais consciente. Mas o que apareceu, em boa parte dos casais, foram os mesmos comportamentos de sempre. Medo de rejeição, dificuldade de diálogo, carência, orgulho e um desejo enorme de ser amado, muitas vezes, a qualquer custo. Isso tocou fundo em quem assistiu porque é real. Quantas vezes a gente acredita que, depois de certa idade, vai estar resolvida? Que já aprendeu tudo sobre o amor. Mas quando o sentimento chega, tudo o que estava quieto volta à tona. Inseguranças, feridas antigas, o medo de não ser suficiente. Muitos psicólogos e analistas destacaram isso. Parecia haver uma imaturidade escondida atrás de discursos de autoconfiança. Pessoas que diziam, agora sei o que quero, acabavam reproduzindo comportamentos impulsivos, defesas emocionais e atitudes que lembram mais a juventude do que a maturidade. Um dos comentários mais frequentes foi esse: a idade biológica não garante maturidade emocional. E talvez esse seja o maior recado que o programa deixou. Porque não é o número de anos vividos que define sabedoria afetiva, é o quanto a gente se olhou de verdade nesses anos todos. Outra crítica muito comentada foi o descompasso entre homens e mulheres. Enquanto muitas mulheres mostravam vontade real de construir uma relação com diálogo e presença, vários homens pareciam buscar algo mais leve, até superficial, como se o relacionamento servisse mais para validar a autoestima do que para compartilhar a vida. E isso não é diferente do que tantas mulheres maduras encontram fora da TV. Quantas vezes você já se sentiu pronta para algo sincero, mas percebeu que o outro ainda estava preso num jogo de vaidades? Essa diferença de objetivo apareceu de forma clara. Para algumas mulheres, o amor é sinônimo de construção. Para alguns homens, ainda é distração. Mesmo na maturidade, seguimos em fases emocionais diferentes. E tudo bem, desde que cada um saiba o que está oferecendo. O problema é quando um promete um tipo de amor que não está pronto para sustentar. E é aí que entra o primeiro grande convite à reflexão. O quanto da sua maturidade emocional se traduz nas suas escolhas amorosas? Porque amadurecer não é endurecer. É aprender a se proteger sem levantar muros. É saber se abrir sem se anular. E também entender que o outro pode não estar no mesmo ritmo. E isso não significa que você precisa se encaixar. Aliás, se esse tipo de conversa te ajuda a enxergar suas relações com mais leveza, se inscreve aqui no canal. É isso que a gente faz juntas. Falar sobre sentimentos reais, sem fórmulas mágicas, mas com acolhimento e verdade. Outro ponto muito comentado foi a ausência de escuta emocional. Em muitos momentos, parecia que as pessoas estavam respondendo para se defender, não para entender. E quantas vezes a gente faz o mesmo? O outro fala, mas a gente já está pensando na resposta. Isso acontece porque, no fundo, é difícil lidar com o que o outro desperta em nós. Mais fácil interromper do que escutar. Mais fácil atacar do que admitir que aquilo nos tocou. Essa falta de escuta é um dos sinais mais claros de imaturidade emocional, e não tem idade para aparecer. Ela surge quando a gente tem medo de se vulnerabilizar, ou quando ainda carrega aquela voz interna que diz: se eu mostrar o que sinto, vão me machucar. Mas o que o Casamento às Cegas 50+ deixou evidente é que o amor não sobrevive sem escuta. Nem nas cabines do reality, nem na vida real. Outro tema que repercutiu foi o padrão estético e as expectativas irreais. Mesmo num programa com pessoas maduras, a aparência ainda pesou. Alguns comentários mostraram como o julgamento sobre o corpo e a aparência ainda dita muito sobre a forma como nos sentimos dignas de amor. Isso revela algo profundo. Envelhecer não apaga a cobrança estética. Às vezes, até amplifica. E é aqui que o programa toca uma ferida coletiva. A dificuldade que muitas mulheres têm de se sentir bonitas e desejadas quando o olhar social muda. Mas o problema não é a vaidade, é quando ela vira o filtro pelo qual a gente mede o nosso valor.
O amor maduro nasce quando o olhar de fora já não é o que decide o quanto a gente vale. É quando o espelho deixa de ser um juiz e volta a ser um reflexo de quem somos, com histórias, marcas e força. Também se falou sobre padrões de apego e medo de abandono. Alguns comportamentos, como insistência, cobrança ou necessidade de controle, foram interpretados como sinais de um apego ansioso, aquele medo constante de perder o outro. E o mais curioso é que isso apareceu justamente entre pessoas que já viveram muita coisa, mostrando que o tempo não cura sozinho, ele apenas revela o que a gente ainda precisa curar. Quantas vezes você já se pegou tentando segurar alguém que não queria ficar? Ou acreditando que se fizesse tudo certo, finalmente seria amada da forma que merece? Esses padrões não são fraqueza, são formas antigas de sobrevivência. Só que agora, na maturidade, é hora de olhar para eles com consciência. De perceber que o amor saudável não é aquele que precisa ser implorado, mas o que flui entre duas pessoas inteiras. O reality também mostrou o quanto a solidão pode distorcer a forma de amar. Depois de tantas perdas e recomeços, é natural sentir medo de ficar sozinha. Mas esse medo, se não for reconhecido, vira pressa. E a pressa é inimiga da clareza. Muitas histórias ali foram guiadas pela pressa de provar que ainda dá tempo. Mas o amor verdadeiro nunca chega atrasado. Ele chega quando a gente está pronta para recebê-lo sem desespero, sem fantasia, sem precisar ser salva. E se esse vídeo está fazendo você pensar em alguma relação sua, passada ou presente, curte aqui para eu saber que esses temas também fazem sentido para você. O casamento às cegas 50+ foi, na prática, um espelho. Mostrou que ainda há muito tabu quando o assunto é amor depois dos 50, mas também mostrou a força de quem continua acreditando. Porque, apesar das falhas, o programa deu visibilidade a um tema que quase nunca ganha espaço: o desejo de amar e ser amado na maturidade. E talvez a pergunta que ele deixou para cada uma de nós não seja por que eles não deram certo, mas sim: o que ainda me impede de viver um amor que faça sentido para quem eu sou hoje? Se este conteúdo fez sentido para você, lembre-se: a maturidade não marca um ponto final. Ela inaugura o capítulo mais poderoso da nossa história. Talvez você também tenha sentido que depois dos 40, 50 ou 60, cada vivência fica mais intensa. E é justamente aí que mora a força. Aqui no Maturidade Sem Segredo, transformamos essa força em coragem para florescer. Se isso fala ao seu coração, inscreva-se agora. Um clique simples mostra ao YouTube que este assunto importa e leva o vídeo a mais mulheres que precisam dessa mensagem. Ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos e deixe seu gostei para eu saber que este tipo de assunto interessa a você. Inclua este vídeo na sua playlist de inspiração. Sempre que precisar de um impulso, ele estará à mão e ainda ajuda o algoritmo a sugerir conteúdos parecidos para outras pessoas. Se esta é a primeira vez que você passa por aqui, fique à vontade para explorar o canal. Publico novos vídeos toda semana. Ative o lembrete para ser avisada toda vez que tiver conteúdo novo. Vamos interagir na comunidade, trocar experiências e celebrar juntas cada conquista. Comunidade se constrói em via dupla, por isso compartilhe nos comentários. Qual foi o insight que mais tocou você hoje? Qual hábito tem deixado a sua rotina mais viva? Que tema você quer ver nos próximos vídeos? Eu leio cada mensagem e marco com o coração quando respondo. Seus relatos, dúvidas e vitórias alimentam nossos roteiros e se transformam em pautas para episódios futuros. Para participar ainda mais, visite a aba Comunidade. Você vai encontrar enquetes semanais, mensagem de motivação e desafios práticos para colocarmos as ideias em ação no dia a dia. Também teremos playlists temáticas, autoestima, relacionamentos, hábitos saudáveis e carreira, para que você possa maratonar os assuntos que mais combinam com o seu momento. Seu feedback é precioso para aprimorarmos cada série, então me conte o que achou. Se este vídeo foi valioso para você, compartilhe com uma amiga, com alguém da família ou com uma colega de trabalho. Crescer juntas é o nosso superpoder. Quanto mais gente envolvida, mais histórias significativas poderemos escrever. E se quiser reforçar ainda mais essa corrente, envie o link para aquele grupo de mensagens em que sempre surge uma palavra de apoio. Importante: nossos conteúdos são meramente informativos.
Para decisões de saúde, finanças ou assuntos legais, procure profissionais qualificados. Nada substitui uma avaliação personalizada. Agora mantenha essa energia positiva. Clique no próximo vídeo que aparecer na tela. Ele foi feito com carinho para fortalecer a nossa comunidade. Te encontro lá e, desde já, seja muito bem-vindo ao Maturidade Sem Segredo.